Depois de décadas tentando voltar aos cinemas, He-Man finalmente está de volta. E não estamos falando apenas de mais uma adaptação qualquer. Estamos falando de uma das franquias mais importantes da cultura pop dos anos 80. Mas existe uma pergunta que está dividindo os fãs. O novo filme respeita o desenho clássico ou mudou tudo aquilo que tornou He-Man um fenômeno mundial? O Príncipe Adam continua o mesmo? Esqueleto continua ameaçador? Eternia continua parecendo Eternia? E será que essa nova versão consegue agradar tanto os fãs antigos quanto a nova geração? Hoje vamos comparar o novo filme de Masters of the Universe com o desenho clássico da Filmation e descobrir tudo o que mudou. Então pega a sua espada do poder, lá ele, porque essa viagem até a Eternia vai ser épica. Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Tuninho. Eu sou o Tuninho Chan, o fã mais amado de toda a internet. E hoje vamos falar sobre um dos lançamentos mais aguardados pelos fãs da cultura pop, o novo filme de Masters of the Universe. Depois de mais de 40 anos desde a estreia do desenho clássico e quase 4 décadas após o filme estrelado por Dolph Lundgren, finalmente temos uma nova adaptação de He-Man para os cinemas. Mas será que ela é fiel ao material original? Vamos descobrir. Antes de compararmos, precisamos lembrar onde tudo começou. Em 1983 estreava He-Man and the Masters of the Universe. Produzido pela Filmation, o desenho apresentava o jovem Príncipe Adam, herdeiro do reino de Eternia, ao erguer sua espada mágica e gritar: "Pelos poderes de Grayskull!" Adam se transformava em He-Man, o homem mais poderoso do universo. A série virou um fenômeno mundial, principalmente no Brasil. Durante os anos 80 e 90, He-Man era praticamente sinônimo de desenho animado. Era impossível não conhecer personagens como o Esqueleto, Mentor, Teela, Maligna, Homem-Fera, Gorko e por aí vai. A primeira grande mudança aparece logo de cara. O desenho da Filmation era claramente voltado para crianças. Mesmo quando existiam batalhas, tudo era relativamente leve. Ninguém morria, os conflitos eram bem simples e no final dos episódios sempre havia uma lição de moral. Já o novo filme possui uma abordagem mais séria. Não chega ao nível sombrio de algumas produções modernas, mas claramente busca um público mais amplo. A aventura continua presente, mas agora existe mais peso dramático, mais riscos, mais consequências, e isso aproxima um filme de grandes fantasias modernas. Uma das maiores preocupações dos fãs era como seria o visual do He-Man. E aí o filme acerta o cheio. O clássico visual dos anos 80 foi modernizado, mas sem perder a sua essência. A armadura continua lembrando a versão original. O corte de cabelo continua reconhecível. A espada do poder continua sendo um dos elementos centrais da história. E o resultado ficou muito mais próximo do desenho do que muitos imaginavam. Depois de tantos anos vendo adaptações que pareciam ter vergonha do material original, foi um alívio para os fãs. No desenho clássico, Adam era basicamente um jovem despreocupado, que escondia sua identidade de He-Man. Funcionava muito bem, mas a série raramente aprofundava seus conflitos. Já o filme dedica mais tempo ao personagem. Aqui vemos um Adam que precisa lidar com responsabilidade, dúvidas, expectativas, medos. Ele não é apenas o sujeito que vira He-Man. Ele precisa crescer para merecer esse poder. E isso torna a sua jornada muito mais interessante. Se você cresceu assistindo ao desenho clássico, provavelmente lembra que Esqueleto era um vilão incrível, mas também era muito engraçado. Muitas vezes ele servia de alívio cômico. No filme, a situação muda. Esqueleto continua carismático, mas agora transmite muito mais perigo. A sensação é que ele realmente pode vencer, e isso aumenta bastante a tensão da história. Uma das maiores diferenças está no mundo apresentado. O desenho tinha limitações de animação e de orçamento. Muitas vezes reutilizava o cenário,
Já o filme aproveita a tecnologia moderna para mostrar a Eternia em toda a sua grandiosidade. Castelos, florestas, montanhas, templos, criaturas fantásticas, tudo ganha uma escala muito maior. Pela primeira vez, muitos fãs estão realmente vendo a Eternia como sempre imaginaram. Outra mudança interessante é o tratamento dos personagens secundários. No desenho clássico, muitos deles apareciam apenas ocasionalmente. No filme, vários ganham mais espaço. Tila recebe mais desenvolvimento. Mentor tem um papel fundamental. Maligna ganha mais destaque. E outros membros dos Mestres do Universo finalmente têm a oportunidade de brilhar. Isso ajuda a construir um universo muito mais rico. Uma preocupação comum dos fãs era que o filme se tornasse sério demais. Mas felizmente isso não aconteceu. O humor continua lá, claro que de forma mais moderna. Mas ainda existe aquele espírito de aventura que sempre fez parte de He-Man. A produção entende que Masters of the Universe precisa ser divertida. E isso aparece em diversos momentos. Apesar das mudanças, muita coisa continua intacta. A luta entre o bem e o mal. A importância do castelo de Grayskull. A relação entre Ada e seus aliados. A ameaça constante do esqueleto. A espada do poder. E principalmente a sensação de estar assistindo a uma aventura épica. No fundo, essa continua sendo a essência de He-Man. Agora a pergunta principal. O filme respeita o desenho? A resposta é sim, mas não de uma forma literal. O filme não tenta copiar episódio por episódio. Não tenta recriar a série da Filmation exatamente como ela era. Ela faz algo mais inteligente. Preservar a essência. Preservar os personagens. Preservar os conceitos centrais. Mas atualiza a narrativa para o público atual. E, sinceramente, era exatamente isso que precisava ser feito. O filme é melhor do que o desenho? Aí já depende da geração. Para quem cresceu nos anos 80, o desenho continuará ocupando um lugar especial no coração. Nada substitui aquela nostalgia. Nada substitui correr para a frente da televisão para assistir He-Man. Mas como produção moderna, o filme consegue expandir esse universo de formas que a série clássica jamais conseguiria. Então talvez a melhor resposta seja: eles se complementam. O desenho construiu a lenda. O filme ajuda a apresentá-la para uma nova geração. Bom, se o filme for bem nas bilheterias, existe potencial enorme para continuações. A franquia possui dezenas de personagens, muitas histórias, outros reinos, outros vilões, além da possibilidade de finalmente explorar personagens como She-Ra, Hordak, Esqueleto em sua forma mais poderosa, a Horda Selvagem, os Homens Cobra. O universo de Eternia é gigantesco e estamos apenas começando. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês preferem o desenho clássico ou o novo filme? O visual do He-Man ficou do jeito que vocês imaginavam? O Esqueleto continua sendo um dos maiores vilões dos anos 80? Conta tudo aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todos os fãs de He-Man. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Tunichan, que foi o mais amado de toda a internet, e até o próximo vídeo. Pelos poderes de Grayskull! Valeu, e fui!